Olá, você está no canal Alegrai-vos. Seja muito bem-vindo. Como prometido no último vídeo, hoje nós vamos falar por onde começar a sua leitura bíblica. Essa pode ser a sua dúvida. Você quer iniciar a sua leitura, mas não sabe por onde começar. Não sabe que livro ler e nem a quantidade de capítulos que você deve ler por dia. Então esse vídeo é o vídeo para você saber por onde começar e se situar melhor dentro da palavra de Deus. Então eu te peço, deixa o like da confiança, que você vai estar ajudando muito mesmo o canal a ser divulgado pelo YouTube. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E muitas das visualizações vêm de pessoas que ainda não são inscritas. Então se inscreva no canal, dê esse voto de confiança, porque eu tenho certeza que esse canal vai abençoar a sua vida. Primeiro nós temos que entender uma coisa. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história da criação da humanidade e vai avançando até a escolha de um povo eleito e escolhido, e sempre apontava para alguém que viria no futuro. E esse alguém era o nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo, e o Novo Testamento se cumpre a promessa de que Cristo viria. É necessário que você entenda e saiba que o Novo Testamento é que lança luz ao Antigo Testamento. E baseado nessa explicação simples e resumida sobre a divisão da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, você já consegue ter uma noção de por onde começar a ler a palavra. Então preste atenção agora no que eu vou te falar. De fato, não existe uma ordem certa de por onde você começar. Não existe um consenso universal dizendo que você tem que começar pelo livro A ou o livro B. Porém, mediante essa explicação de que o Novo Testamento joga luz ao Antigo Testamento, e é mediante a ótica que temos no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, que podemos entender melhor o Antigo Testamento, o consenso entre a maioria é que você inicie a sua leitura pelo Novo Testamento. E é fundamental aquele que quer conhecer a Bíblia entenda o poder do Evangelho e o marco na história que foi o nascimento de Jesus Cristo. Agora, sabendo que nós vamos começar pelo Novo e não pelo Antigo, qual livro iniciar a minha leitura? Saiba que o Novo Testamento começa com 4 evangelhos. São 4 livros que contam a mesma história por ângulos diferentes. Temos o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. De todos eles, o livro de João é o livro mais espiritual, que trata Jesus como o próprio Deus que se abdicou da sua glória, se esvaziou e desceu. O apóstolo João, ele se dedica a atribuir a Jesus a divindade que lhe é merecida, pois ele é sim o próprio Deus que desceu da sua glória e se fez homem como nós. Porém, o livro de João, para quem está iniciando, pode ser um livro de difícil compreensão. Ele trata de assuntos de forma bem espiritual. E aquele que está iniciando uma prática de leitura pode se perder um pouco. A recomendação é interessante, é que você comece a ler a Bíblia pelo livro de Lucas. Exatamente. Lucas era um médico e ele escreveu o Evangelho de Lucas, que carrega o seu nome. E para escrever esse evangelho, ele teve que fazer minuciosas pesquisas. Então, dentre os 4, é o único evangelho que conta, por exemplo, a infância de Jesus. Então, você que está iniciando, comece a ler a Bíblia por Lucas. Lucas já aborda Jesus como homem, o filho do homem. Fala sobre a genealogia humana de Jesus Cristo, vindo desde Adão até o seu nascimento. Depois de você ler o livro de Lucas, interessante que você não pule imediatamente para outro evangelho. Dê sequência à história. Depois de você ver o nascimento, a infância, o ministério de Jesus, sua morte e sua ressurreição, é interessante que você dê prosseguimento à história. Então, para onde eu irei? Você irá para Atos dos Apóstolos. E olha que interessante, Atos também foi escrito por Lucas. Você vai ter 2 livros escritos pelo mesmo autor. Em Atos, a história de Jesus, ela continua. Ou seja, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles começam a pregar o evangelho a toda parte. Então é muito interessante que você leia Lucas e depois você leia
Atos. Ah, eu não quero ler Lucas, eu quero ler Mateus, eu quero ler Marcos, eu quero ler João. Leia um evangelho e depois leia a sequência da história. Depois de Atos, é interessante que aí sim você volte e leia o livro de João, por exemplo, e depois Mateus e Marcos. E aí você dá prosseguimento e lê Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e por aí vai. Preste atenção agora nesse detalhe. É muito importante que você saiba que à medida que você vai lendo o Novo Testamento, você vai tendo fragmentos do Antigo Testamento, já que a ideia central da Bíblia está difundida ou diluída por toda a Bíblia. Então, conhecendo o Novo Testamento, ao você voltar e iniciar a leitura do Antigo, você vai entender um pouco melhor quem era a semente de Eva que havia de esmagar a cabeça da serpente, quem era o Messias prometido. Então você vai entender muito melhor depois que você lê o Novo Testamento. Sem falar que hoje nós vivemos na graça, e a graça ela é pregada ali no Novo Testamento. Agora preste atenção, escuta bem isso aqui. Quantos capítulos eu devo ler por dia? Entenda uma coisa. Não é preciso acelerar a leitura da Bíblia. É preciso que você leia e entenda o que está escrito. Então não precisa se preocupar em ler 3, 4 ou 5 capítulos por dia. Leia no máximo 2 capítulos por dia, de forma pausada, em um lugar tranquilo, onde você vai entender a mensagem do Evangelho, conhecer a história de Cristo, o homem, Deus, que mudou a história da humanidade. Outro ponto a ser notado e a ser compreendido é o seguinte: é necessário que você entenda o que você está lendo. E para que você entenda o que você está lendo, depende muito da versão da Bíblia que você vai ler. Existem 2 versões que são bem fiéis aos textos originais e são de fácil compreensão. E essas 2 versões são a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Muitos pastores, muitos estudiosos recomendam essas 2 versões. Se você quer uma versão que não foge muito do tradicional, mas que facilita bastante a sua leitura, compre a Nova Almeida Atualizada. Agora, se você quer uma bem simplificada, mas que não foge da sua característica, da sua essência, que é de fácil entendimento, mais fácil ainda do que a Nova Almeida Atualizada, é a NVI. E é por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você adquira a sua Bíblia, tanto NAA quanto a NVI. E é interessante, se você puder, se tiver condições, que você compre uma Bíblia de estudo, porque ela tem notas de rodapé que vão te ajudar e facilitar o seu aprendizado. E se você quer que o seu filho também comece a ter familiaridade com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, também vou deixar aqui o link da Bíblia Kingston, um box de 3 livros que formam toda a história bíblica em quadrinhos. Olha, não só para os seus filhos, mas até para você mesmo vai ser benção. É muito importante entender que a palavra de Deus é de suma importância e ter uma prática de leitura é o que vai nos alicerçar na fé. É o que vai fazer com que tenhamos convicção, que possamos entender o evangelho genuíno. Através da leitura, nós vamos passar a um outro patamar espiritual. Nós passaremos a não ser dependentes de outras pessoas nos conduzirem. Nós mesmos vamos ser conduzidos diretamente pelo Senhor Jesus. Porque afinal, quando Jesus morre, ele rasga o véu que nos separava da presença dele. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos de intermediários, podemos nos achegar e aprender diretamente com Deus. É necessário que você, de fato, aprenda a palavra de Deus. E como aprender a palavra de Deus? Você precisa ter um contato diário com a Bíblia. Então, comece, só comece. Ah, mas eu quero começar por Gênesis. Então comece. Se você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que não desiste com facilidade, comece então pelo Antigo Testamento. Mas você pode ter certeza que quando você chegar ali em Levítico e Números, pode ser que você fique um tanto saturado. Então comece pelo Novo Testamento. São leituras mais simples de se entender, principalmente no Evangelho. Clica nesse vídeo que está aqui do lado e você vai aprender a como ter um tempo, achar um tempo no seu dia para que você medite na palavra de Deus. Clica lá, tá bom?
curta, comenta e se inscreva no canal. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos!